que você já jogou Animal Crossing e tenho certeza que você acha que esse jogo não passa de um jogo infantil e inocente. E aparentemente é mesmo, afinal a Nintendo não tem fama de fazer jogos de terror. Mas mesmo não sendo pioneira nos jogos de terror, parece que os jogos dela ao redor da empresa sempre estão focados em alguma coisa relacionada a terror. Principalmente é o foco das creepypastas. Mas se eu falar pra vocês que uns dias pra cá surgiu um relato na internet sobre um jogo macabro do Animal Crossing, onde seria uma fita totalmente modificada ou uma cópia que não foi pra venda. Então, meus amigos, se você ficou curioso, já peço para você se inscrever no canal, deixar o like, ajuda demais, beleza? Sempre trazendo vídeo com essa temática de jogos de terror, jogos indies e creepypastas. Já peço que vocês deixem também no comentário o que vocês querem ver, alguma sugestão de vídeo que com certeza eu vou ler. Bom, então se ajeita na cadeira que eu vou contar para vocês esse relato que surgiu na internet falando sobre Animal Crossing. Bom, para variar, como vocês sabem, geralmente as crianças, as pessoas dessas creepypastas nunca têm nome, então vou dar o nome de Tom, que é o nome mais genérico das creepypastas que tem. Bom, para dar um epílogo do que está acontecendo, o Tom ele conta pra gente que ele, no ano passado ele tinha comprado o jogo de Animal Crossing. Comprado não, alugado. E afinal ele achou muito divertido e ficou alugando por vários meses seguidos até que a galeria de filmes faliu. E nisso ele achou muito estranho por não conseguir mais alugar a fita e decidiu ir lá perguntar se estava à venda. O dono da loja, com uma cara bem estranha, perguntando sobre aquele jogo, ele disse que estava à venda sim porque ele não queria aquele jogo mais de jeito nenhum. Tom ficou totalmente pasmo com a atitude do vendedor, mas decidiu perguntar para sua irmã se poderia ganhar ele de Natal, afinal estava perto da data festiva. Então assim, a irmã decidiu comprar o presente até porque estava bem abaixo do preço na época e dar-lhe de presente de Natal. Então Tom ficou muito animado, mas a sua irmã disse que poderia jogar o dia inteiro no dia seguinte, pois ela não estaria em casa. Bom, nisso as coisas já começam a ficar um pouco complicadas. Assim que o Tom colocou o CD no Wii, animado, muito animado, a primeira vez não carregou. Ele ficou olhando várias vezes o disco até que acabou encontrando umas manchas meio vermelhas no DVD. Ele só limpou e colocou no Wii de novo. Então quando ele acabou de colocar o DVD em seu Wii, a tela de título carregou, só que estava um pouco estranho. O background estava totalmente invertido em vermelho e com isso ele foi estranhando várias outras coisas, como a casa aleatória escolhida, com o animal fora, não tinha nenhum animal andando por aí. A música não tocava e do nada tocou uma flash bem branco na... Mesmo um pouco assustado com tudo que estava acontecendo, ele decidiu dar uma explorada no jogo, hein. Assim a tela se escureceu totalmente, apenas com um holofote focando no meio da tela, mas não havia ninguém lá. Não tinha nem mesmo nome, nem pontos de interrogação, não tinha nada. Aquilo que falou o texto estava bagunçado e ele não pôde entender uma palavra sequer. E sim, apareceu um tipo de seleção de escolhas, mas ao invés de aparecer aquelas escolhas comuns, geralmente que tem no jogo, aparecia a opção correr agora. Bom, ele ficou totalmente apavorado porque ele nunca tinha visto aquilo. Sem saber o que fazer, ele escolheu a opção correr. E ele viu o personagem dele olhando com uma certa melancolia quando ele saiu pela porta da casa dele. E nisso o personagem dele faz uma pose de tristeza sem ele apertar qualquer botão. E nisso ele decidiu ficar dando uma zanzada no mapa para ver se alguma coisa tinha mudado. Até que apareceu uma coisa meio estranha no chão, como se tivesse brotado do nada. Aparentemente parecia ser o NPC Rest, mas como um outro NPC que ele havia encontrado antes, não tinha sprite nenhum, é como se não tivesse nada lá. Bom, aí apareceu aquela caixa de texto igual que tinha aparecido anteriormente, com todas as letras bagunçadas e etc. Mas nesse meio tempo ele conseguiu entender umas coisas entre aquelas letras, que dizia: eles se foram. E nisso surge um flash branco na tela de novo e o jogo teleporta o jogador para a frente da loja do Nuke. E nisso, quando ele decide entrar dentro da loja, ele acaba encontrando ele em cima de uma mesa com uma faca atravessada na sua barriga. E nisso o Tom fica totalmente assustado com o que ele via, até o seu personagem reage da mesma forma. E do nada aparece a seguinte mensagem: por que você está assustado? Você fez isso. Tom nunca tinha visto nenhuma dessas coisas aparecer num jogo tão infantil como aquele, e ele começou a ficar muito nervoso. E de repente a tela fica totalmente preta e vermelha, com um flash de luz de novo. Isso, o Tom estava totalmente perdido no jogo. Ele decidiu dar uma explorada e acabou descobrindo que estava no meio de perto da sua vila. Foi vasculhando todas as casas para ver se encontrava alguém, até que de repente aparece uma carta na sua caixa postal. E do nada mesmo aparece o texto escrito em vermelho: você fez isso. Então ele ficou totalmente horrorizado com o que via e estava correndo, até que ele parou na ponte para ver a cena horrível da textura de sangue que estava na água. Peixes estavam flutuando do lado da superfície de um rio mortos. E percebendo também, andando mais ao redor, que haviam personagens, pessoas do jogo flutuando no rio também. E nisso ele decidiu tentar correr para o ponto de ônibus para ver se ele conseguia ir para a cidade. Mas ele se deu cara com uma placa
Parece que o ônibus não está aqui agora. E nisso o Tom já estava totalmente horrorizado com o que estava vendo, mas decidiu dar mais uma chance pro jogo e continuar, só que dessa vez ele decidiu ir pra cá. E o Tom conta exatamente assim: eu abri a porta, eu vi Hoover sofrendo do mesmo destino do Tom Nook. E embora ele tivesse uma expressão amedrontadora congelada na cara. Sentado perto dele estava Rest, morto do mesmo jeito, apenas os olhos dele estavam fechados como se estivesse dormindo. O olhar de Hoover em particular era absurdamente assustador, como se tivesse assustado por minha causa. Seus olhos não me deixavam. Eu andei por aí e vi que eles estavam movendo sua cabeça para me observar. Olhando mais de perto, percebi que eles estavam respirando pesadamente. Sua expressão ficou mais ainda nervosa quando ele fechou a boca e começou a cerrar seus dentes. Ele tentou levantar lentamente, mas ele fechou os olhos vigorosamente em dor. Deslizou sua pata de volta para baixo e cerrou seus dentes ainda mais forte, até que decidi ir a ele. A câmera se moveu diretamente para o personagem Rest e disse: por quê? Por que você fez isso com a gente? Por quê? Então Tom se afastou de trás da televisão e disse para si mesmo que não era ele que tinha feito aquilo. E ele nunca tinha jogado o jogo desde o ano passado. Só que mais surpreendente veio agora. O Rover parece que ouviu o que o Tom disse na vida real e respondeu pelo jogo. Você deve achar que não fez isso, mas seu personagem fez. Ela matou todos nós, ele matou cada um de nós. Ele fatiou pessoas em pedaços com suas próprias mãos. Depois que a caixa de diálogo se fecha, Rose olha lentamente nos olhos de Tom e diz: me desculpe. Você ainda é muito jovem, você não deveria ver isso. Eu nunca queria que você soubesse o que ela fez com a gente. Eu quero que você delete a memória e queime esse CD por nós. Por favor, nos tire daqui. Tom ainda estava totalmente incrédulo com o que estava vendo, mas ele decidiu fazer o que o Rover falou, de tirar o DVD, apagar toda a memória antes e queimá-lo para conseguir libertar. Logo em seguida que ele ateou fogo no DVD, ele começou a assoviar e saiu uma fumaça dele. Quando a fumaça saiu totalmente, os personagens em formas de desenho apareceram. Nisso Tom começa a chorar de desespero, dá vários passos para trás, porque eram o mesmo personagem que estavam no jogo. Rover bateu suas patas e me deu um abraço. Eu senti como se fosse um gato de verdade, que em blocos é uma figura 3D. Eu sabia que os personagens estavam sendo presos e torturados até a morte dentro do jogo. Quando Rover era permitido ficar em casa como um gato doméstico, os outros personagens encontraram suas casas no mundo real. E o que restou dentro do DVD estava o espírito morto no personagem lá dentro. Ele estava trancado para sempre e nunca retornará ao nosso mundo. Ele nunca machucará uma criatura de novo. Ele se foi. Bom, meus amigos, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Essa creepypasta deu um puto trabalho fazer, porque o cara narrou tudo, em vez de contar só o que aconteceu em terceira pessoa. Então eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o like, que ajuda demais, beleza? E peço para você deixar no comentário qualquer sugestão de vídeo, que com certeza eu vou ler e posso até trazer um vídeo a respeito sim. Bom, meus amigos, é isso. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.